Eu também não vou deixar público, né, porque se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, né? Sua pergunta não vai ficar pública lá no canal. Então, vamos recapitular um pouco o que a gente estava vendo na aula passada. A gente começou a ver um pouco da diferença de algumas moléculas, né? As moléculas que a gente viu inicialmente são as chamadas de cromóforos, né? Que dão cor às coisas. Então, as moléculas absorvem alguns comprimentos de onda e transmitem outros, e ficam com essa energia absorvida. E a grande maioria das moléculas pega essa energia absorvida e transforma em calor, processos não radiativos. Mas tem um grupo de moléculas que transforma essa energia absorvida em luz novamente, pelos processos radiativos. Então, a gente quer agora explorar um pouco mais de como nós podemos representar esses processos e quantificar também alguns desses processos, colocar algumas grandezas, algumas variáveis nesses processos. Tá bom? Então, eu vou começar desenhando aqui junto com vocês o diagrama de Jablonski. Então, que a gente sempre coloca um eixo, lousa muito lisa, mas a gente sempre tem um eixo aqui, crescente de energia, e aí, tradicionalmente, nós escrevemos esses níveis de energia que a molécula pode ocupar. Então, eu tenho aqui o primeiro nível de energia, e aí eu coloco, eu tenho um nível eletrônico, maior de energia, e dentro desse nível eletrônico, a gente já discutiu, podemos ter os níveis vibracionais e rotacionais. No tradicional, o que a gente tem, a maioria das moléculas ali, por uma questão de configuração, ela sempre vai apresentar, a gente já viu isso, vocês vão ver melhor também no curso de quântica, elas apresentam um estado simpleto. Então, eu tenho a possibilidade de ter o spin dos elétrons, né? A gente sabe ou spin para baixo ou para cima. E quando eu tenho exatamente, eu fecho uma configuração eletrônica em que eu fico com sempre os elétrons aqui emparelhados, e aí a gente sabe que o momento angular de cada um desses elétrons é meio. Então, como esse aqui está para cima, a gente fala que ele está meio positivo e esse aqui meio negativo. E aí, se eu somar esse momento dos dois aqui, ele vai dar zero. E aí, a única possibilidade que a gente tem é única, né? Que é só de ser simpleto. Então, por isso a gente chama esse aqui de estado simpleto. Mas se eu tiver elétrons desemparelhados, primeiro que eles não vão ficar no mesmo orbital, né? Pela regra lá que a gente viu, do princípio de exclusão de Pauling, a gente não pode deixar os dois elétrons desemparelhados aqui no mesmo orbital. Então, eles vão ficar em orbitais diferentes. E se eu somar, então, os spins, eles podem aqui dar 1, e aí eu tenho uma possibilidade deles estarem os dois para baixo, né? Então, pela mecânica quântica, isso não faz diferença. Tem uma outra coisa que é um pouco mais difícil de entender, mas é o que acontece, é que eu posso ter uma sobreposição de estados, um para cima e um para baixo, formando uma terceira possibilidade aqui desses meus spins. É isso aqui, vocês depois vão fazer uma normalização e tudo mais. Mas quando eu tenho elétrons, então, não emparelhados, desemparelhados, né, a gente, na verdade, diz que tem 3 possibilidades desses elétrons estarem, de configuração eletrônica. Isso vem o nome tripleto. Então, como a soma aqui
a 1, então eu posso ter tanto 1 quanto -1 quanto 0. Então é daí que vem o nome tripleto, do estado do tripleto. E aqui, quando eu tenho eles emparelhados, a soma é 0, então eu tenho a possibilidade somente do singleto, e é por isso que o nome desses estados é singleto. E aí, eu acho que, pelo menos quando eu fiz a graduação, a gente via muito bem o exemplo da molécula de oxigênio, lá no livro de química, lá nesses livros aí que a gente estuda química, lá, ele mostra os orbitais do oxigênio. Então, o oxigênio é interessante, porque a hora que você faz essa distribuição, ele fica, a molécula de oxigênio, né, fica com esses elétrons desemparelhados. Então, o estado fundamental do oxigênio é tripleto. Tá bom? Então, esse é um tipo de molécula que apresenta o estado fundamental tripleto. Mas a maioria das moléculas orgânicas que a gente estuda aí, clorofilas, rodamina, alguns marcadores fluorescentes, eles têm como configuração do estado fundamental o estado singleto. É por isso que aqui vocês vão ver tradicionalmente, que eu mostrei já na aula passada, o diagrama de Jabons, que eles colocam aqui já como singleto, porque a maioria das moléculas vai ter esse estado singleto como fundamental. Tá bom? Mas existem algumas moléculas de exceção. Tá certo? Então, tudo isso depende da molécula. Em regra geral, ela vai ter ali os seus elétrons emparelhados. E aí a gente sabe que tem outras soluções da função de onda, onde eu não tenho elétrons, mas o meu elétron pode ficar se eu fornecer energia para esse sistema. Então, eu desenho ali os outros possíveis níveis de energia, tá bom? Então, aqui, de S0 para S2, aí eu posso ter, como num átomo, né, posso ter diferentes níveis de energia. E aí, o que nós fazemos, a gente coloca os elétrons. Inicialmente, eles vão estar aqui no estado fundamental, no estado fundamental eletrônico, em algum nível vibracional. E aí é uma coisa que a gente acaba desenhando para simplificar, mas o que vai acontecer, pessoal, é que normalmente a molécula ela vai ter 1 ou 2 elétrons que podem fazer transições, né? Então, uma molécula única, se a gente tivesse desenhando uma molécula única, ela teria que só, como eu disse, poucos elétrons que podem sofrer transições. Os demais elétrons estão mais no núcleo, ali, mais próximos ao núcleo, mais não são, como a gente fala em átomos, né? Não são os elétrons de valência. Mas a gente acaba juntando, nesse diagrama, outras moléculas, né? Representando não uma única molécula, mas um conjunto de moléculas. E aí esse conjunto de moléculas vai ter diferentes elétrons ali que podem fazer transição. Tá certo? E aí a gente já viu o processo de absorção. Então, o elétron vai lá para cima, dependendo da energia que eu forneço, se existe um estado possível, ele vai fazer essas transições aqui. Então, esse é o processo de absorção. E aí a gente começou a ver o que a molécula faz nesses estados de mais alta energia. E um processo importante que ocorre é o que a gente chama de relaxação interna. Então, sempre quando a molécula está no estado excitado, apesar de ser um estado, um alto estado do meu sistema, esse elétron ele não fica nesse estado excitado por um longo período de tempo. Então, um elétron veio para cá ou para cá, ele tende a relaxar. E um dos processos, então, de relaxação é por conversão interna. E aí, esse processo de conversão interna,
também é um processo muito rápido. Então, o elétron, seja que ele foi para o estado, aqui o estado S2, por exemplo, para o estado S1, ele vai relaxar esses processos vibracionais e, porventura, rotacionais, são sempre muito rápidos. Então, a gente vai relembrar a ordem de grandeza aqui, a absorção ocorre na ordem de femtosegundos. Então, o elétron desaparece daqui, o fóton desaparece e o elétron aparece nesse campo energético, mas isso muito rápido. E aí eu posso ter essa vibração, relaxação interna. Dependendo da molécula, de características estruturais dela, desses níveis de energia, ela pode continuar, então, até aqui para baixo, fazendo o que a gente chama de processos não radiativos. Então, a gente escreve ali uma constante de reação chamada de K não radiativo. O elétron pode vir relaxando, né? Que é o que acontece com os cromóforos. Os cromóforos absorvem luz e eles convertem essa luz em processos não radiativos, vibrações e rotações da molécula. Mas se a molécula tiver uma característica ali especial de configuração, de estrutura, ela pode vir aqui e emitir um fóton. Então, o elétron vai desaparecer daqui, vai aparecer no estado fundamental e vai surgir um fóton. Então, processo de criação de um fóton. Isso tudo ainda é uma coisa que a gente ainda tenta entender mais a fundo, né? Esse aparecimento desse fóton surge quando o elétron, então, desaparece do nível excitado e aparece no nível aqui, fundamental. O ponto é, eu comentei que existe essa determinada regra de caixa, que a molécula, então, com esse processo não radiativo aqui, seja de S2 ou seja de algum nível de S1, ele é sempre muito rápido, então a molécula sempre vai partir para ter o espectro de fluorescência desse nível de energia aqui. E aí daqui ela pode ir para qualquer nível vibracional. Ela pode ter uma certa degenerescência, que um outro nível eletrônico próximo, mas a tendência é sempre ser um nível de energia aqui. O nível excitado de mais baixa energia é da onde o elétron, digamos assim, vai desaparecer para aparecer aqui embaixo. Isso vai fazer com que eu tenha a geração de um fóton. E podemos escrever isso, então, como tendo uma constante de reação chamada K também, a gente sempre coloca na química, né, essas constantes de radiação. Então, eu posso ter essa constante de relaxação KR. Deixa eu ver, Aline. Geralmente, nós podemos medir a relaxação que chega ao estado fundamental, mas é possível fazer medidas com outras técnicas, as relaxações internas? Sim, Aline. A gente pode até, vai comentar nessa aula, mas esses processos não radiativos, seja aqui de cima, seja aqui de baixo, acabam influenciando esses processos radiativos, tá bom? Então, sim, a gente pode ter uma ideia desses processos não radiativos, essas relaxações internas e de tudo mais, baseado no que a gente observa com luz. Tá bom? Então, sim, isso é possível. Tá bom? Essas relaxações que a gente mede aqui, por exemplo, como é que eu sei que ele relaxou de S2 para S1? Eu monitorando o que acontece com essa molécula em termos de vibração e rotação. Então, eu posso fazer algumas medidas para eu ter uma ideia se essa molécula ela começou a rotacionar ou vibrar. E aí, se ela estava numa determinada configuração, absorveu o fóton e ela começou a ter processos vibracionais, rotacionais,
eu vou ter, então, uma ideia de que ela está fazendo essa transição aqui de S2 para S1. Não é uma transição radiativa, né? Então, não vou ver luz, mas eu posso, por outros métodos, né? Outro tipo de medida aí, não sei te dizer exatamente, mas eu acho que a gente pode ter algum tipo de medida que vai perceber essa mudança. Um exemplo mais simples seria monitorar a temperatura. Se eu jogo, por exemplo, a molécula aqui em S1, ela vai relaxar internamente e depois vai emitir luz, eu vou ter aqui esse relaxar vibracionalmente. Se eu estou em S1, vai representar um incremento de temperatura. Agora, se eu vou para S2, que relaxo de S2 até S1, você vai concordar comigo que o aumento de temperatura aqui vai ser maior. Ele relaxou mais, eu perdi mais energia, né? O meu delta aqui de energia que eu transformei em vibração, que eu meço isso de uma forma mais simples como calor, agitação térmica ali das moléculas. Então, eu posso ter essa ideia. Tá bom? Então, um dos métodos é simplesmente medir a temperatura ali da minha solução, que é o que a gente tem noção, né? Se eu coloco um cromóforo, uma molécula que não floresce, jogo luz, e para onde está indo essa energia absorvida? Vocês pegarem ali um corante azul, corante alimentício ali azul, e jogar muita luz verde nele, vocês vão ver que ele vai aquecer, porque aquela luz verde foi absorvida pela molécula. Agora você joga a luz vermelha, normaliza ali pela absorção e pela intensidade. Vocês vão ver que muito provavelmente a luz verde aqueceu mais do que a luz vermelha, porque a luz verde jogou lá para cima. Então, o caminho que esse fóton percorreu até voltar para o estado fundamental foi maior. Então, esse aumento de temperatura devido a que os processos de relaxação são maiores. Tá bom? Mas na mecânica quântica, vocês sabem que é sempre permitido, sempre tem ali um termo, uma probabilidade não nula, né? Aqui, principalmente devido a alguma característica também geométrica de orbital da molécula, dela fazer o que a gente chama de conversão intersistema. Então, aqui eu escrevi o K, vou escrever por essa coisa. Aqui é o K radiativo, e aí vai ter um K aqui de intersistema, que é o que a gente chama de sistema, então, estado singleto, estado tripleto. Então, uma conversão intersistema é sair de um estado singleto para um tripleto. Então, existe essa possibilidade de ter moléculas que fazem essa conversão. E aí a gente tem uma nova possibilidade aqui de caminho por luz, que é a fosforescência. Então, aqui a gente escreve um K de fosforescência, tá bom? Que aí a gente viu a diferença. Então, fluorescência é sempre quando eu vou do mesmo estado para o mesmo estado. Então, aqui, de singleto para singleto, isso é o que a gente conhece como fluorescência. Eu posso também ter, se eu tiver uma molécula que vai do tripleto para tripleto, isso também é fluorescência. Agora, quando há inversão de speed de tripleto para singleto, isso é fosforescência. Ou de singleto aqui no excitado para tripleto, no fundamental, isso também é conhecido como fosforescência. Tá bom? Então, são processos de luminescência, porque eu estou jogando luz na minha molécula. Então, quem está provocando essa transição inicial é a luz, é a absorção da luz. Se fosse triboluminescência ou quimioluminescência, era uma reação química, de alguma forma jogava esse elétron lá para cima. Então, esses são os processos que dizem respeito a quem provocou a excitação para o estado excitado. Mas uma vez que está no estado excitado, a gente também pode dividir esses processos em fluorescência e fosforescência. Então, a definição é estados de mesmo
no mesmo sistema, digamos assim, de mesmo spin, então singleto para singleto, ou tripleto para tripleto, fluorescência. Se inverter o spin, não importa se é de tripleto para singleto, ou de singleto para tripleto, é fosforescência. E aí, no caso da fosforescência, por exemplo, envolve essa mudança de spin aqui. E aí isso é um dos motivos do porquê que esse processo de fosforescência, que a gente já tem noção no cotidiano, que ele é um processo mais demorado. Ele tem um tempo de vida maior. Esse tempo de vida maior é porque justamente eu preciso, ele tem uma baixa probabilidade de ocorrer, eu preciso fazer essa inversão de spin. Então, o tempo de vida de fluorescência ele acaba sendo maior do que o de fluorescência. E aí uma coisa que a gente vai ver nas próximas aulas, aí, mas já adiantando, o processo de fluorescência, como ele é um processo mais rápido, assim que eu cesso o estímulo de luz, ele tende a parar, ele logo desaparece. Enquanto que o processo de fosforescência, se eu cesso o estímulo de luz, ainda vão ficar uns elétrons aqui nesse nível. E aí isso leva um certo tempo. Então, eu desliguei a luz, e aí esses elétrons ainda estão voltando aqui para o estado fundamental. É por isso que tem um interruptor, aqui já trocaram, né, mas a gente se lembra aí de ver nas casas antigas, ou nas casas também modernas, que tem um interruptor fosforescente. Por quê? Porque a hora que eu cesso a luz, eu deixei vários elétrons aqui nesse estado tripleto. E aí ele leva um certo tempo para voltar para o fundamental. Por isso que ele fica ali emitindo luz. Então, os processos fosforescentes, a hora que eu desligo a luz, ele ainda continua a ocorrer. Diferente do fluorescente, que assim que eu desligo a luz, ele rapidamente, em nanosegundos, microsegundos, a gente vai ver que esse tempo também depende de algumas coisas, ele desaparece. Tá bom? Então, essa é a diferença aqui entre fluorescência e fosforescência. Ver se tinha mais alguma coisa aqui. Bom, aí agora, pessoal, a gente pode quantificar algumas coisas. Então, uma das possibilidades que a gente pode equacionar isso é escrever o que a gente conhece como equações de taxa. Vou dar uma parada aqui para ter um certo espaço. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Então, o que é a equação de taxa, pessoal? Antes, vamos, só por exemplo, eu tenho aqui esses estados aqui, S0, S1 e o T1 aqui. O T1 é esse aqui, né? O T1 está aqui. Tá certo? Isso vocês viram em química, tenho quase certeza. Então, aqui é a concentração, ou quantas moléculas eu tenho com o elétron no estado fundamental. Quantas moléculas eu tenho com a concentração de moléculas ali, molar, né? Quantos número de mols por ml, ou por alguma outra unidade de volume, eu tenho de moléculas com elétrons no estado T1. E a mesma coisa aqui para o estado T1. Então, eu quero saber essas concentrações. E um jeito da gente fazer isso, equacionar, é o que a gente faz lá na química, é saber qual é a taxa de variação dessa concentração aqui de S0. Então, como que essa concentração aqui de S0 muda no tempo? Ou quem faz ela mudar no tempo? A gente escreve que a gente conhece, então, como equações de taxa. Para quem já viu lá de laser, a gente fez lá em laser, aqui eu tinha lá os dois níveis, o ground e o excitado, e provavelmente já viram essa notação aqui de dois níveis de energia.
E aí eu escrevia lá a equação de taxa para esse ground state, para o estado excitado, ou se eu tinha mais um nível aqui, né, um excitado 1 e um excitado 2. E aí isso aqui, por exemplo, eu deduzo os coeficientes A e B de Einstein. Então, talvez esse tipo de dedução, muitos de vocês já tenham visto quando viram os coeficientes A e B de Einstein. Então, os coeficientes A e B de Einstein funcionam aqui nessa simplificação, principalmente de 2 níveis, e a gente não considera tanto aqui essa, a gente chama de degenerescência, né? Mas não considera que o nível fundamental possa ter estados vibracionais e rotacionais. Então, para quem já viu isso, o que a gente vai fazer aqui é basicamente escrever aquelas equações de taxa para obter os coeficientes A e B de Einstein. Só que a gente aqui já vai puxar um pouco para a molécula, que é o que a gente estuda aí com espectroscopia de fluorescência, com esse tipo de espectroscopia óptica. E aí, então, vamos lá. Então, a gente pode escrever para cada um desses níveis aqui a sua variação da população no tempo, o que faz o meu ds0 dt mudar. Então, vamos lá. Pegar o nível fundamental. O que faz o meu nível fundamental mudar a sua população? Então, a gente pode escrever aqui um primeiro termo, que eu vou dizer que ele é negativo, por quê? Porque eu tiro população de S0. E eu tiro população de S0 devido à absorção. Então, eu vou chamar aqui de um A devido à absorção, e eu vou tirar população de S0, e isso vai depender da concentração de S0. Quanto mais gente eu tiver no estado fundamental S0, mais possibilidade eu tenho de ter essa absorção, então mais eu vou fazer com que essa quantidade S0 diminua, a taxa de variação aqui diminua. Se eu não tiver S0, se eu não tiver nenhuma molécula com elétron em S0, então eu tenho concentração zero. Então a minha taxa aqui não vai mudar, ela vai continuar sendo zero, né? Tá certo? Então esse aqui é um jeito de eu tirar moléculas que estão no estado fundamental. Tá bom? Qual é um outro jeito de eu aumentar essa população? Ou de eu mudar essa população? Tirar, o único jeito que a gente tem de tirar é pela absorção. Eu não tenho mais nenhum outro jeito aqui de tirar de forma clássica, digamos assim. Você pode dizer, fui lá e removi molécula, fiz uma reação química, e tudo bem. Você pode aqui remover moléculas que estão no estado fundamental. Por exemplo, eu fui lá e degradei, veio aqui alguma molécula e degradou, reagiu com esse S0 e tirou, então, essa concentração. Mas vamos supor que eu não tenha nenhum agente ali degradando, tirando molécula daqui. Então, o que eu vou ter é o processo de absorção de luz. Esse coeficiente de absorção, pessoal, ele vai depender da seção de choque de absorção. Então, quanto maior a seção de choque de absorção, mais eu vou tirar a gente aqui do estado fundamental. Tá bom? E aí, um jeito que a gente faz isso também é normalizar isso pelo número de fótons que eu jogo. Que vocês vão concordar comigo, né? Que se eu jogo mais fótons, mais gente eu tiro aqui de S0. Tá bom? Então, tem que depender aqui do número de fótons que eu joguei. Só que não só desse número de fótons que eu joguei, depende se esse número de fótons que eu joguei foi absorvido. Então, eu tenho que fazer aqui um produto. Isso aqui vai depender de lambda, né? Então, aqui, ó. Deixar um espacinho, mas sabe que a seção de choque depende de lambda. Então, e aqui também, né? A intensidade, porventura, pode depender de lambda. Vamos fazer o seguinte exemplo.
Joguei luz azul nessa molécula aqui. Só que minha molécula é azul. Então, ela não vai absorver luz. Então, por mais que eu jogue luz azul aqui, um número de fótons muito grande de azul, a minha seção de choque é baixa. Então, esse fator aqui vai ser baixo. Então, esse fator sendo baixo, mesmo que eu tenha muita molécula ali no estado fundamental, a minha taxa, que a minha variação da concentração vai ser pequena. Agora eu começo a jogar luz verde, por exemplo. E aí, opa, a seção de choque da luz verde é grande. E aí, quanto mais luz verde eu jogo, maior é esse fator A aqui. Então, mais gente eu tiro do estado fundamental. Então, aí eu consigo variar mais a minha taxa de S0. Tá bom? Então, esse aqui é um termo que eu faço que mude a minha população de S0 devido à absorção. E aí, como eu disse aqui, a gente não vai considerar a degradação, então não tem nenhum outro termo positivo, negativo, mas aí eu começo a ter os termos positivos. E aí vocês já podem me dizer quais são. Ah, professor, tem aqui um termo que ele vai aumentar devido à relaxação não radiativa. E vai depender também da concentração de S0. Se essa molécula fizer aqui um não radiativo. Tá certo? Ah, mas vai ter também aqui, vai acabar ficando meio apertado. Vai ter também um K radiativo. E vai depender. Opa, aqui não depende de S0, depende de S1, pessoal. Por quê? Porque quanto mais população eu tiver em S1, mais eu vou aumentar a população de S0. Vamos pensar aqui na constante radiativa. Então, ela diz de uma certa taxa do elétron vir para cá. Tá bom? Só que se eu tiver um elétron só aqui, uma molécula com um elétron, eu vou ter um certo aumento da população aqui nesse zero. Agora, se eu tiver mais moléculas com elétrons aqui, maior vai ser essa taxa. Então, por isso que depende ali da concentração de S1. Tanto o radiativo quanto o não radiativo. Tá bom? E aí, uma outra coisa que faz aumentar é também o de fosforescência. Fosforescência também vai fazer aumentar a população de S0. Aqui não vai caber, eu vou escrever aqui, mas também tem um K de fluorescência, só que aqui depende da concentração de T1. Tá vendo? Então, se eu não tiver ninguém em T1, não tenho concentração de moléculas que têm elétrons em T1. Então, aqui é zero. Então, isso aqui não vai contribuir para eu aumentar a minha população em S0. Então, é isso que eu tenho. E aí, vocês podem agora, a gente pode fazer para os outros aqui. O que faz aumentar a população de S1? E aí, um jeito que nós já levamos em consideração esse fato, que esse processo aqui é muito rápido, a gente já considera que eu não tenho aqui PS2, DT, porque o elétron fica muito pouco tempo nesses estados. Então, quem vai fazer aumentar a população de S1, o que é? É a absorção. Então, a gente reescreve esse termo aqui. Então, esse termo aqui tirava a população desse zero, ele está adicionando população em S1. Tá bom? Então, ele aparece positivo aqui. E aí, ao contrário aqui, ó, esse termo, ele estava adicionando em esse zero. Por quê? Porque ele estava retirando de S1. E a mesma coisa ali por diante. Menos o R mais 5. Porque o T1 vai influenciar nesse nível aqui? Vai. Porque eu tenho essa probabilidade aqui, ó, de conversão intersistema. Então, a gente escreve um K de intersystem crossing. E esse K aqui depende de S1.
Isso aqui é o que dá a probabilidade dele vir para cá de S1 para T1. Então, eu retiro população de S1 e vou para T1. Então, depende da população de S1. Então, se eu tiver mais gente aqui, mais eu posso popular esse outro nível. Tá bom? Então, esse termo vai entrar na variação de população de T1. Então, Intersystem Cross depende de S1. Vai aumentar, porque trouxe população para ele. Quem que vai tirar? Quem vai tirar é esse termo aqui, ó, que adicionou em S0, mas vai tirar de T1. Depende do quanto eu tenho em T1, ele vai tirar. E aí, se isso aqui reagir com uma outra coisa e tal, eu posso também retirar, do mesmo jeito que aqui a gente poderia retirar se ele fizesse alguma reação, aqui também. Se esse estado aqui reagir com alguma coisa, ele também vai retirar a população. Então, isso aqui, pessoal, é o que a gente conhece como as equações de taxa. E aí, o que a gente tem procurado em saber, por exemplo, de moléculas, são esses valores aqui das constantes de transição. Então, eu sei que no passado, né, hoje em dia, vocês ali na fotônica faziam muito esse tipo de caracterização, né? Determinar qual que é a constante radiativa aqui de uma molécula. E aqui, então, tudo isso, você montando os aparatos adequados, a gente poderia medir isso aí, tá bom? Eu vou comentar esse tipo de medida um pouco mais lá na frente. Enquanto a gente só quer equacionar algumas coisas. Um outro tipo de equacionamento que eu acho que eu até falei já um pouco na aula passada, diz respeito aos ditos rendimentos quânticos. Também é um termo que muita gente já deve ter ouvido, que é, por exemplo, de uma molécula, eu defini o rendimento quântico de fluorescência. Primeiro, eu não sei se eu já falei isso ou não, então talvez esteja sendo repetitivo, mas sempre quando a gente fala de rendimento, quântico, a gente tem que dizer do que é. Então, aqui eu estou falando do rendimento quântico de fluorescência. Eu posso ter também o rendimento quântico de fosforescência. E outros aqui, rendimento quântico não radiativo, rendimento quântico de conversão intersistema. Então, aqui do Intersystem Cross. Posso ter também esses outros tipos de rendimento quântico. Mas os principais aqui, que a gente está no tópico ali de espectroscopia de fluorescência, né, é o rendimento quântico de fluorescência. Como que ele é definido? É uma definição. Né? A gente definiu ele, e ela é bem... A definição faz sentido, que é você dividir assim, o número de fótons emitidos como fluorescência pelo número de fótons absorvidos. Aí aqui é a mesma coisa, o número de fótons de fosforescência pelo número de fótons absorvidos. Então, primeiro eu tenho que saber dos 10 fótons que eu joguei, por exemplo, quantos foram absorvidos. Então, vamos supor que eu joguei 10, os 10 foram absorvidos. Então, eu tenho aqui 10 fótons absorvidos. Desses 10 fótons absorvidos, quantos viraram fluorescência? Os 10 viraram fluorescência. Lógico que no outro comprimento de onda, mais um número, né,
10 fótons que eu joguei de uma determinada cor viraram 10 fótons de uma outra determinada cor. Então, a gente diz que o rendimento quântico dessa molécula é de 100%. De 10 fótons que eu jogo, 10 ela transforma em fluorescência. Isso seria uma molécula, supermolécula fluorescente. Mas eu posso ter uma molécula que joguei 10 fótons foram absorvidos e nenhum ela transformou em fluorescência. Então, esses são os cromóforos, que transformaram essa energia em outra coisa. Rendimento quântico zero de fluorescência. Tá bom? E aí eu posso ter todos os outros caminhos aqui possíveis. Vamos supor que eu joguei 10, 5 viraram fluorescência. Então, os outros 5 podem ter parte virado fosforescência, parte ter virado não radioativo. Então, aqui é um outro tipo de rendimento quântico que a gente tem, o rendimento quântico aí não radioativo. Pode definir ele aqui, ó, os fótons que absorveu, quanto viraram outros processos que não foram luz. Tá bom? E aí uma coisa que tem que acontecer é que a soma de todos esses rendimentos aqui tem que ser igual a 1, ou igual a 100%. Então isso é uma possibilidade que nós temos. Tá bom? Eu ia comentar alguma coisa aqui, agora eu me esqueci. Agora ver se eu me lembro. Alguma pergunta, pessoal? Então, nós temos sempre as diferentes características das moléculas, né? Algumas elas podem ter um rendimento quântico maior de fluorescência, então são fluoróforos melhores. E aí, se você quer, por exemplo, usar esse marcador aqui, essa molécula, para marcar alguma coisa que você quer enxergar com fluorescência, que é uma molécula que vai se ligar ao coronavírus, e aí você vai fazer uma espectroscopia de fluorescência para ver se você tem coronavírus ou não. Então, o que você precisa? Você tem uma molécula que floresce bastante, né? Aí ela vai se ligar lá ao que você quer, aí você vai lavar, né, aquilo que não se ligou, só vai pegar aquilo que está ligado ao seu rolo, e aí você vai olhar por fluorescência. Então, o que você quer? Não, ó, precisa florescer bem, porque se tiver uma molécula ali, eu quero enxergar bem. Então, em alguns momentos, se busca moléculas bem fluorescentes. Em outras situações, você quer moléculas muito fosforescentes, tem menos do que você precisa. Em outras, você precisa que ela não floresça nada, que ela seja um bom cromóforo, então tem um rendimento de fluorescência baixo. Então, cada molécula, e aí entra nessa coisa de estrutura, mais ali de fotoquímica, sai do nosso curso de espectroscopia, mas cada desenho, construção de molécula vai, então, propiciar determinadas características. E essas características vão mudar esses rendimentos quânticos aqui. Uma outra coisa que faz mudar também é o meio em que ela se encontra, né? Se eu tenho oxigênio, se eu não tenho, se eu tenho mudo, solvente, esses rendimentos aqui também tendem a mudar. Tá bom? Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa aqui para falar. Acho que agora a gente já pode voltar para o slide. Alguns detalhes. E aí, lá na frente, pessoal, eu vou falar, quando a gente estiver indo das espectroscopias,
é a espectroscopia de tempo de vida de fluorescência. A gente vai relacionar isso aqui, esse tempo que esse elétron demora, ou esse conjunto de elétrons, é isso que a gente sempre tem que pensar. Porque eu vou ter várias moléculas, cada molécula ali com alguns elétrons lá nesse estado excitado. Quanto tempo eles demoram para voltando para o estado suplementar? Isso que a gente conhece como tempo de vida de fluorescência. Isso depende desses parâmetros aqui, o K não radiativo, radiativo também. Tá bom? Então, esse processo, isso é uma coisa para a gente já ir pensando. Esse processo radiativo aqui vai influenciar o não radiativo. Vocês têm que pensar que essas populações, né, a família e as equações de taxa, mas essas populações aqui, elas estão amarradas. Então, se eu começo a depopular aqui em cima por um processo, o outro processo ele também vai ser influenciado, porque ambos dependem da população aqui em cima. Então, se eu começo a depopular por radioativo ou por não radioativo, um vai interferir no outro. Por isso, o tempo de vida de fluorescência ele acaba sendo sensível também ao não radiativo. Tá bom, pessoal? Então, agora eu vou mudar aqui para o meu slide. Aí agora a gente, o que seria ideal, né, pessoal? Vocês conseguissem construir esse diagrama, vocês próprios, uma tarefa aí, eu acho que eu até coloquei na lista, para vocês construírem um diagrama desses e tentar entender todos os processos. Aí agora o que eu vou fazer, eu vou mostrar um diagrama bonitinho aí da internet, mas que tem todos esses processos já ali, todos estáticos, né? O que a gente talvez foi fazer uma animação aí, de cada um dos processos. Deixa eu só compartilhar aqui. Deixa eu mudar aqui também a câmera. Então, se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente volta. Então, aqui, como eu disse, eu tenho aquela figura que a gente já até mostrou, né? Mas agora eu espero que vocês entendam mais todos esses processos que estão aqui representados. Então, a gente discutiu a absorção, então a gente sabe aqui que tem um nível eletrônico fundamental, S0. Isso aqui é um exemplo, tá? Acho que agora não lembro, está num dos sites não sei se da Olympus, da ZAIS, mas se vocês olharem na internet, jogarem esse termo, vocês vão ver que aparece diferentes tipos desse diagrama aqui de Jadot, explica as moléculas fluorescentes. Né? Para fazer espectroscopia de fluorescência, a gente precisa falar das moléculas fluorescentes, e esse aqui é um jeito da gente, né, falar, então, das moléculas fluorescentes. Tá bom? Então, aqui estão todos os processos. Tradicionalmente, então, a gente desenha, quando é fóton, a linha reta, né? E a linha ondulada quando são processos não radiativos. Tá bom? Então, acho que eu falei de tudo aqui. Posso ter não radiativo também, aqui, do tripleto para o singleto, a conversão intersistema, conversão interna, os estados vibracionais. Então, ali, como é que eu sei aqui o que aconteceu? Acho que agora, pensando, mais talvez medindo temperatura, medindo ali parâmetros mais cinéticos e mecânicos da molécula. Aqui as equações de taxa, aquilo que a gente construiu junto. Aqui essas eu não digitei elas, eu peguei já digitadas, elas têm alguns termos aqui, mais quando a gente fala de interação com o oxigênio, né, isso aqui eu tinha já digitado dessas coisas de terapia fotodinâmica que a gente faz.
mas vocês podem considerar ou não o oxigênio aqui presente. Tá bom? Lembrar, vocês também procurarem aí nos livros de fluorescência, então é muito comum esse termo, que eu já tinha falado na aula passada, então a regra de Cauchy, que vem desse fato, desse tempo aqui de conversão interna ser muito rápido, de S2 para S1, de S3 para S1, e com isso leva-nos a que o espectro de emissão, ele independe de que fóton você usou para excitar a molécula. Então, se foi de S0 para S2, ou de S0 para S1, ou de S0 para S3, o seu espectro de fluorescência vai ser o mesmo, porque todos vão partir desse nível aqui e vir para o nível S0. Então, não se esqueçam dessa chamada regra de Cauchy. A gente pode modular uma outra coisa, pessoal, em termos de intensidade. Né? Qual que é a intensidade de fluorescência emitida? Isso que eu queria ter falado no falando. Então, aqui a gente pode também equacionar isso. Como é que eu sei do que depende a intensidade de fluorescência emitida? Eu posso fazer aqui também algumas considerações. Olha, a intensidade de fluorescência aqui, como eu disse, eu peguei lá no outro reagente de fotossensibilizador, pode ser qualquer molécula, uma molécula fluorescente. Então, qual que é a intensidade de fluorescência dessa molécula de fluorescência? A gente pode começar construindo assim, primeiro, eu vou ter que pensar em quanto absorveu de fluorescência. Então, depende da seção de choque, de absorção, que depende do comprimento de onda, e depende aqui do número de fótons que eu joguei, que depende da intensidade, depende da energia de cada fóton. É aquela mesma consideração que a gente fez ali anteriormente. Então, não adianta eu jogar um número de fótons muito grande se eu não tenho seção de choque para aquele determinado fóton daquela determinada cor ser absorvido. Então, não adianta esse termo aqui ser alto se eu não tenho seção de choque. Agora, se eu tenho seção de choque, então, quanto maior o número de fótons, mais eu vou absorver. Depende da concentração de moléculas que eu tenho. Se eu não tenho nenhuma molécula no S0, eu não vou ter fluorescência. Eu preciso ter molécula fundamental que vai precipitar para depois emitir. Então, depende aqui também da concentração da molécula no estado fundamental. E aí depende do rendimento quântico de fluorescência, foi o que a gente definiu agora há pouco. Então, quanto maior o rendimento quântico de fluorescência, que aí é aquela visão ali que eu vou ver eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tem um outro jeito da gente expressar elas em função dessas constantes, dessas equações de taxa. Eu não vou fazer esse passo aqui, mas é possível também a gente relacionar essas equações de taxa com o rendimento quântico de fluorescência. Então, esse rendimento quântico de fluorescência depende dessas constantes de reação aqui, dessas constantes de taxa. Então, se eu tiver um rendimento zero de quântico de fluorescência, eu não tenho fluorescência. Quanto maior o rendimento quântico de fluorescência, que vai depender desse K radioativo, do K não radioativo, o maior é a minha fluorescência emitida. E ali eu também tenho uma coisa que depende do meu sistema que eu estou usando. Depende que a gente ali coloca nesse termo como eficiência de coleta. Então, só para vocês terem aí, em algum momento, se alguém precisar modelar, eu estou observando um determinado fenômeno ali de fluorescência, fosforescência, luminescência. Como que você modela esse fenômeno? Aqui eu acho que eu já tinha comentado, né, pessoal, só reforçando, que assim como a absorção, esses espectros de emissão de fluorescência, eles dependem muito do meio. Então, se eu tiver ali mudança da polaridade do meio, corrente, eu vou ter, então, mudança na minha fluorescência. Tá certo? Se eu mudo também a viscosidade, tudo isso vai fazer com que esses níveis aqui de energia mudem. A gente, de novo, não vai entrar muito em detalhes nisso,
é mais a fotoquímica, mas esses níveis mudam, essas constantes aqui vão mudar dependendo do solvente. Então, aqui, uma outra representação mais simples, né, onde a gente define, faz essa relação do rendimento quântico com as constantes de reação radiativa e não radiativa. Então, um outro jeito de definir aí também, aqui, na verdade, ele falou primeiro esse e depois ele falou aqui também da relação entre o número de fótons. Mas um outro jeito da gente pensar é em termos já das constantes aqui de reação. Então, o rendimento quântico de fluorescência, chamando aqui de φ, vamos supor que eu tenha processos somente radiativos. Então, o jeito da gente pensar nisso, como a gente pode escrever, então, se eu tiver processos só não radiativos, o meu rendimento quântico, o que ele tem que ser? Ele tem que ser zero. Né? Então, aí o jeito então, essa definição. Se o radiativo for zero, então ele vai ser, o rendimento quântico vai ser zero. Então, essa forma aqui representa isso. Agora, se você não tiver nada radioativo, então K não radiativo é zero, então o rendimento quântico tem que ser 1. E esses processos aqui são os processos, então, que os possíveis dos fótons absorvidos, tá certo? Então, os fótons absorvidos, ou eles viram radiativos ou não radiativos. E aqui em cima são os fótons, digamos assim, que viraram fluorescência. Então, é o K radiativo. Então, um jeito da gente reconstruir aquela forma, o número de fótons emitidos por número de fótons absorvidos. O número de fótons absorvidos ou viraram radiativos ou não radiativos. Então, a gente divide aqui pela constante radiativo e não radiativo. E os fótons que viraram fluorescência estão aqui pela constante radiativa. Então, o rendimento quântico também pode ser expresso dessa forma. Tá bom? E aí ele é sempre maior do que 1. E aí tem uma definição, né, de quando a gente pode considerar que quando não tem radiativo, eles chamam ali dessa constante de tempo de vida T0. Mas aí lá na frente, na hora que a gente for falar espectroscopia de tempo de vida, de fluorescência, a gente fala um pouco disso. Eu só queria mostrar para vocês aqui essa outra definição, um outro jeito de enxergar essa definição de rendimento quântico de fluorescência. Então, aqui, colocando de novo um outro slide ali que eu encontrei, mas isso aqui, então, a gente já falou. Lembrar que o não radiativo, ele pode englobar também esses processos aqui de conversão intersistema, né? Então, não reforcei ali, mas essa figura nos lembra disso. O não radiativo, ele tem que englobar possíveis escapes para cá. Isso aqui está roubando também, digamos, entre aspas, fótons ali do meu sistema. Então, aqui ele até escreve de uma forma mais completa. Então, o rendimento quântico ele tem que levar em consideração um terceiro caminho ali, que é essa conversão intersistema. Mas a gente pode juntar tanto esse decaimento radioativo aqui, quanto esse intersistema, num maior não radioativo. Porque eu posso dividir esse não radioativo em 2 caminhos, ou em até mais, né? Mas, a princípio, 2 caminhos. Ou ele vem para cá, esse não radioativo aqui, ou ele faz o intersistema. Tá bom? Então, a definição de rendimento quântico de fluorescência. Aqui eu já tinha falado. Bom, pessoal, alguma pergunta? Porque agora a gente vai ver, então, como faz, relembrar aqui rapidamente, né?
a gente já, quando falou lá de instrumentação, acho que a gente até já deu bem a dica de como faz espectroscopia de fluorescência. Aqui eu já vou dizer para vocês que existem, na verdade, dois tipos, e aí aqui eu vou mostrar isso para vocês, que existe o espectro de emissão de fluorescência e existe o espectro de excitação de fluorescência. Bom, é o mesmo fenômeno, mas existem dois tipos, aí vocês vão ver que interessante esses dois tipos aqui. Até, não sei se algum de vocês aqui já sabe, já ouviu falar em espectro de emissão de fluorescência e espectro de excitação de fluorescência. Então, enquanto eu tomo uma água aqui, né, se alguém quiser escrever se já ouviu falar desses dois tipos ou é novo para todo mundo essas duas possibilidades. Bom, pessoal, então vamos lá. Como que a gente faz no espectro de emissão? Vocês estão muito quietos. Então, passo a passo. Primeiro, eu preciso selecionar um comprimento de onda. Então, eu tenho minha fonte de luz, que a gente discorreu lá muito sobre fontes de luz. Então, uma fonte de luz daquelas, eu vou selecionar um comprimento de onda. Isso aqui, essa seleção desse comprimento de onda, talvez tenha que ser baseado no espectro de absorção. Que a gente viu, se eu quero que tenha fluorescência, eu preciso ter antes a absorção da luz. Tá certo? Porque se não tiver absorção, o meu elétron não está lá em cima, ele não tem fluorescência. Então, eu preciso escolher o meu espectro, meu comprimento de onda de excitação, já baseado no meu espectro de absorção. A molécula precisa absorver luz. Então, a minha fonte de luz, aqui eu vou, então, passar ela por um prisma, por uma grade de difração, e vou selecionar um comprimento de onda dessa fonte. Então, ela emitia aqui luz branca, essa setinha amarela, eu fui lá e selecionei o azul. Eu sei que o azul, essa minha molécula aqui, ó, ele absorve. Apesar dela ter um tom esverdeado aqui, imagine que aqui é a minha molécula. A minha cubeta onde eu tenho a minha molécula. Então, eu joguei a luz azul, a luz azul foi absorvida, e aí depois ela emitiu. Ela emitiu aqui um vermelho, um amarelo e um verde. Né? As três cores aqui que a minha molécula emitiu. Um jeito que a gente faz esse espectro é a chamada configuração 90 graus. Ela é importante, pessoal, porque se eu colocasse no detector aqui a 0 graus, eu ia ter sempre muita influência da luz de excitação. E a gente não quer que essa luz de excitação ela sempre vai ser muito mais intensa do que a luz de emissão. Então, a gente usa ali a 90 graus, porque é só 89, tem 100 graus, mas a gente usa 90 graus, que é a cubeta aqui, principalmente para ajudar já a remover essa luz de excitação. Então, vamos lá. Selecionei o comprimento de onda de excitação, iluminei a amostra com a luz de excitação. A fluorescência ocorre para todos os lados, né? Isso é uma coisa importante aqui da gente lembrar. A fluorescência é um processo, todas as moléculas estão ali distribuídas na minha solução, no meu sólido, na minha amostra de solo, que eu tiver ali. Então, essa luz ela é uma emissão que a gente chama de isotrópica. E aí eu coleto ela numa direção aqui. Então, a gente coleta tradicionalmente 90 graus, com respeito em relação ao feixe de excitação. Tá bom? Aí depois eu preciso, porque ela emitiu ali três cores, né? Se eu já coloco um detector aqui logo de cara, eu não consigo levantar um espectro. Então eu coloco de novo uma grade de difração, por exemplo, que aí vai selecionando os comprimentos de onda e aí eu faço essa detecção aqui dos comprimentos de onda em função da intensidade dos comprimentos de onda emitidos.
Então, eu faço isso com o detector. Então, aqui eu repito o passo 5. Então, esse meu selecionador aqui de comprimento o meu selecionador de comprimento de onda de luz emitida, então ele vai, primeiro ele seleciona o verde, depois ele vai selecionar o amarelo, depois ele vai selecionar o vermelho, e aí ele faz, então, a excitação dos três. Tá bom? Então, esse é o que a gente conhece como espectro de emissão. Aí eu pergunto para vocês têm ideia de como talvez poderia ser uma outra possibilidade de fazer essa espectroscopia? Uma outra possibilidade é o que a gente conhece como espectro de excitação, pessoal. E aí aqui é feito da seguinte forma. Então, eu tenho a minha fonte de luz e eu vou agora ir mudando qual é o comprimento de onda que eu excito a minha amostra. Tá bom? Então, joguei luz branca, passei pela grade de difração, peguei o azul. E aí ela emitiu verde, amarelo e vermelho. E aí eu selecionei o verde aqui para medir. Só que agora eu vou fazer diferente. Eu vou só ficar olhando para o verde. Então, eu vou ficar olhando aqui para o verde. A intensidade do verde. E vou mudando a intensidade, o comprimento de onda de excitação. Então, aqui eu comecei com azul, aí depois eu vou para uma outra cor, para uma outra cor, para uma outra cor, sempre só olhando a luz emitida no verde. Que seja bom poder falar, mas se é azul, o próximo aqui na nossa escala é o verde, então já não tem luz. Então vamos supor que aqui, talvez esse desenho que eu peguei, seria melhor se eu colocasse aqui o vermelho, né? Então eu fico olhando a intensidade no vermelho, e aí o que muda dessa intensidade no vermelho quando eu excito com azul? Quando eu excito com violeta? Quando eu excito com verde? Quando eu excito com amarelo? Então, eu fico olhando essa intensidade somente do verde. Então, eu fixo o comprimento de onda de emissão que o meu detector vai olhar. E vario o comprimento de onda de excitação. E vou mudando esse comprimento de onda de excitação. Então, isso, pessoal, é conhecido como espectro de excitação de fluorescência. Então, espectro de emissão. Fixo um comprimento de onda de excitação e varro aqui a minha emissão. No de excitação, eu fixo o comprimento de onda que eu vou olhar, que eu vou medir aqui, emitir, e faço uma variação da excitação. Isso aqui já até coloquei lá na lista, explicar a diferença do espectro de excitação e de emissão. Tá bom? E aí vocês vão me dizer, mas o que muda? Que aí vai depender da molécula, de processos que você está analisando. Em alguns casos, é mais interessante você olhar como muda o espectro de excitação. Em outros, é mais interessante você olhar. O mais tradicional, né, que todo mundo faz, é olhar o espectro de emissão. Mas tem também essa possibilidade da gente fazer o espectro de excitação. E uma coisa que nós podemos ter, fazendo essa varredura, é ter essas famosas, conhecidas aqui, matrizes emissão-excitação de fluorescência. Então, o que eu faço aqui nesse caso? Então, aqui é o comprimento de onda de excitação. Então, eu tenho um comprimento de onda de excitação que começa em 300. Então, eu joguei 300 na minha luz e coletei qual foi o perfil de emissão dessa amostra. Então, aqui vai de 600 a 850. Então, esse aqui é o perfil de emissão da minha amostra, excitando em 300. Aí depois eu excitei em 400. Peguei qual era o perfil dela de emissão, excitando em 400. E assim por diante, excitando em 800. Aqui um tipo de molécula, e aqui um outro tipo de molécula. Então, aqui eu varri a excitação, então excitei em 300. Está aqui o perfil da minha molécula.
excitei em 400. Aqui o perfil da minha molécula, 500, 600. Isso, então, é o que a gente conhece como matriz emissão-excitação. E aí vocês vão ver, ó, que tá vendo? Essa posição do pico aqui e essa outra posição do pico nos revela que, então, independente do comprimento de onda de excitação, a posição, o formato do espectro é o mesmo, mas a sua intensidade é diferente. A intensidade é diferente por quê? Porque tem uma seção de choque diferente para cada um deles. Tá bom? Mostrar aqui rapidamente como é um equipamento desse, um exemplo de equipamento, né, e o que a gente configura. Então, essa espectroscopia de fluorescência ela pode ser feita em cubeta, então aqui tem um equipamento, aqui a excitação, o equipamento já vem ali sempre preparado para fazer isso a 90 graus, tem a janela de excitação e a janela aqui de coleta a 90 graus. Alguns equipamentos, eles têm algumas fibras para fazer essa medida, mas o que eu queria mostrar mais para vocês é a cara aqui dos softwares. A maioria vai ter sempre mais ou menos essa cara aqui. Então, o que a gente tem? Por exemplo, o nosso aqui é um sistema da Argent, o Carry Eclipse. Aí você entra lá, ele vai te pedir isso. Ó, você quer fazer um espectro de excitação ou um espectro de emissão? Esse outro síncronos aqui eu vou falar depois. Então, o espectro de emissão, você tem que escolher qual é a sua excitação. Então, ó, vou excitar em 350. E aí, de onde a onde você vai coletar a sua emissão. A gente escolhe aqui. Aí tem outros parâmetros, assim como quando a gente faz a absorção, do quão rápido a gente vai mudar ali a grade de difração. Então, eu também controlo essa velocidade de scan. Uma outra coisa que nesse software aqui especial é mais explícito, que é a fenda. Vocês se lembram que a gente falou lá atrás, não, que a gente precisa ter a fenda, e essa fenda vai influenciar na resolução. Né? Quanto menor a fenda, maior é a resolução que eu vou ter no meu sistema. Então, melhor eu vou conseguir resolver ali os picos de emissão. Só que uma desvantagem é que quanto mais a gente fecha a fenda, menos luz chega no detector. Né? Então, tem essa relação que eu acho que eu comentei na lista, né? Acho que dá, ou não, acho que eu não falei. Pensei em colocar, mas não coloquei do tamanho da fenda, o quanto muda na resolução. Acho que eu só coloquei do número de ranhuras que muda na resolução. Mas aqui ele te deixa escolher. Se você quer, se a sua amostra emite muito, você pode fechar a fenda e você vai ter uma resolução melhor. Não vai ser um problema. Então, esse aqui é o espectro de emissão. Aqui era 20. Para mostrar quais são as opções de fenda, né? Então vai desde 1,5 nanômetros até 20 nanômetros. A gente tem essas opções aqui, né, de escolher fenda. Uma coisa que aparece aqui está mais evidente, é se você quer ver essa ordem zero, se você quer, que a gente chama de ordem zero, né, vocês sabem, D seno θ igual a M lambda, né? Então, agora que eu faço M igual a zero, no θ igual a zero, você também tem ali todos os comprimentos de onda, né? Se você quer checar se a sua excitação está certa ou não, você pode pedir para o equipamento colocar isso de ordem zero. Aí aqui tem a outra possibilidade, então, que é o espectro de excitação, tá vendo? Antes a gente estava aqui na aba de emissão. Agora, aqui no espectro de excitação, eu vou olhar qual é o comprimento de onda de emissão. Então, eu vou fixar a minha emissão, só para vocês pegarem a diferença. Então, aqui, ó, no espectro de emissão, eu escolhi qual era a minha excitação. Agora, aqui no espectro de excitação, eu vou escolher qual é o comprimento de onda de emissão que eu vou ficar fixo olhando nele. E aí, aqui eu tenho que colocar o range que eu vou variar a minha excitação.
E aí vocês estão vendo que aqui já está meio estranho, né? Porque se a minha emissão é em 350, vocês se lembram, a gente falou disso, conservação de energia. Ah, de Stokes. Então, a minha excitação ela tem que ocorrer antes. Se eu estou olhando a emissão em 350, eu não vou ter luz em 350 se eu excitar de 400 a 600 na ótica linear, só se eu tiver alguma coisa de ótica não linear. O que eu tenho que fazer para ver emissão em 350? Eu tenho que excitar antes de 350. Então, eu tenho que excitar de 200 a 345, por exemplo, para ver se eu vou ter emissão em 350. Se eu excitar para frente, eu não vou ter. Tá bom? Então, aqui é a minha configuração de um espectro de excitação. Eu posso fazer, aqui nesse software, eu controlo essa possibilidade de fazer um modo 3D, né, de levantar automaticamente aquela curva, como eu mostrei lá, de matriz emissão e excitação. Eu vou dizendo, olha, começa a minha emissão em 450, vai aumentando ela de 10 em 10 e vai coletando o espectro de emissão. Então, eu consigo configurar o equipamento para fazer esse 3D. Uma outra possibilidade que alguns equipamentos oferecem é essa leitura que a gente chama de síncrono, ou também ela é conhecida como Stoke Shift, onde você fixa o delta que você está olhando, entendeu? Então, você diz assim, 10 nanômetros. E aí você sempre vai olhar, se excitou em 400, você vai olhar 10 nanômetros para frente. Você excitou em 400, você olha em 410. Você excitou em 410, você olha em 420. E assim por diante. Então, é conhecida como espectro síncrono. Isso tem algumas vantagens, ali, dependendo do que você está analisando. E aí você fixa esse intervalo. E aí isso, a gente, em algum momento, chama esse intervalo de Stoke Shift. Não sei se você lembra que a gente definiu lá Stoke Shift como sendo quantos nanômetros eu tenho entre o máximo de absorção e o máximo de emissão. Então, eu faço essa varredura, por exemplo, olhando um Stoke Shift. Então, tem algumas análises que a gente pode fazer com essa medida conhecida como ciclo. Tá bom? E aí os equipamentos também eles vão ter a possibilidade aqui de fazer vários ciclos, de você controlar ali se você coloca ou não um filtro para ajudar, porque às vezes a grade de difração, o sinal é tão alto que você não consegue, às vezes, selecionar de forma adequada. Então você coloca aqui, aí dependendo do equipamento, ele vai ter algumas opções de filtro, então você sempre deixa aqui no automático, mas em algum momento que algum de vocês estiverem na frente do equipamento, deem uma olhada nesses filtros aqui. A outra coisa é com relação à detecção, né? Se eu tenho pouco sinal, aí eu preciso vir aqui e aumentar a voltagem da minha fotomultiplicadora. Então, os equipamentos, eles permitem que você faça essa mudança, né? Então, se você não está vendo sinal nenhum ali, você já mudou tudo que poderia mudar na amostra, você vai lá, então, aumenta e ganha a voltagem na fotomultiplicadora. Então, um fóton que vai chegar, ela vai transformar muito mais em elétrons, e aí você vai detectar esses elétrons. Então, uma coisa que a gente pode controlar, e nos espectrofluorímetros isso fica mais explícito do que no espectrômetro de absorção, que a gente controla aqui também essa voltagem da fotomultiplicadora. Claro que eles trabalham sempre aqui em níveis seguros para o equipamento, né? Não vai te deixar jogar muito. Alguns até tem, além do manual, ele tem ali um automático. Mas você deixa sempre ali uma voltagem média, para pouco sinal você já vai conseguir fazer
essa detecção, tá bom? Aí tem outras possibilidades de mudança do tempo e tudo mais, fazer cinética. Isso aqui é mais, são coisas mais específicas aqui no nosso equipamento. Isso aqui também, como eu disse, é o que a gente usa aqui no nosso laboratório. Então, são slides reutilizados, então tem essas coisas a mais. Mostrar aqui para vocês como é, né? Então, por dentro, tem suportes onde você mantém a temperatura aqui da amostra, se você quer fazer algum tipo de monitoramento, né? De como muda a minha fluorescência em função da temperatura. Então, tem esses equipamentos que permitem fazer esse controle ali da temperatura para saber como ela está variando ou para não deixar que ela varie. Se a gente não tiver cubeta, tiver ali uma amostra sólida, tenho essa caneta, quero saber se ela tem fluorescência. Tem os equipamentos que permitem que a gente acople isso numa fibra e faça esse espectro de fluorescência aonde ele tiver, se não for um líquido numa cubeta. Se eu tiver um sólido, também tem um porta-amostra ali para a gente colocar um determinado sólido e fazer essa leitura de fluorescência, por exemplo, de uma folha, de um pedaço de solo, de um plástico, um filme que eu preparei ali, de um polímero especial. Eu posso usar esses suportes, um polímero fluorescente, eu quero saber alguma coisa. Eu não coloco ele na cubeta, eu coloco ele no porta-amostra sólido. Aí, aqui, tem sistemas que têm essa coisa de polarização também. Alguma dúvida, pessoal? Até agora? Quem aqui já fez um espectro de emissão de fluorescência? Vou fazer uma... Então, a Júlia já fez. Só a Júlia fez um espectro de emissão de fluorescência? Júlia, você só fez emissão ou você fez um espectro de excitação? Você sabia que existia essa possibilidade de espectro de excitação de fluorescência? Então, a Júlia já fez, então, tanto o espectro de emissão quanto o espectro de excitação. Mas faz tempo. Bom, pessoal, então eu espero que, em algum momento, quando vocês forem fazer esse tipo de análise de alguma amostra, né, seja líquido, sólido, então vocês tenham ali já uma noção, olha, você vai olhar lá no equipamento de emissão, excitação, já saiba o que é, né, cada uma delas. Antes eu só... Olha aqui. Eu queria aproveitar essa aula de um assunto que eu não falei, mas é uma coisa que vocês que são físicos experimentais, eu só queria colocar isso aqui porque eu acho importante que às vezes a gente não aprende, e aí na hora, só lá no laboratório que a gente para pensar nisso, mas uns minutinhos finalizando essa aula, para a gente falar um pouco dessas cubetas, né? Eu uso plástico, eu uso vidro, eu uso quartzo, né? Preciso usar uma cubeta de quartzo para fazer uma medida. Aqui também eu separei o material que a gente usa aqui no nosso laboratório, só para mostrar um pouco das diferenças, né? Cada um desses materiais vai ter uma certa janela de transmissão. Então, normalmente o quartzo também existem de vários tipos, tá bom, pessoal? É importante lembrar disso. Existem diferentes qualidades ali de quartzo, assim como existem diferentes qualidades de vidro. Eles fizeram o curso, sabe? Tem o BK7, tem o... nem lembro tantos nomes de vidro lá, eu lembro do BK7. Mas tem lá todos os vidros e cada um vai ter a sua janela de transmissão. E aí cada um deles você pode fazer uma cubeta, e aí você tem que escolher dependendo do que você quer.
olhar, se você quer olhar uma absorção em 200 nanômetros, você tem que usar uma cubeta de quartzo. Agora, se você está olhando absorções na região do visível, uma cubeta de vidro óptico ali é mais do que suficiente. Ah, mas e plástico? Plástico também é mais do que suficiente para você fazer medidas no visível. A única diferença aqui é que tem algumas amostras, né, alguns solventes que você não pode colocar no plástico. Eu, quando eu não sabia disso, coloquei uma Benecion feito de plástico e derreteu. Mas em termos de janela aqui, de transmissão, você usando ali para fazer medida, o plástico ele vai pouco influenciar no visível. Aí sempre dá uma olhada, né, que as cubetas tem algumas que têm algumas ranhuras, né, rachurada aqui, não sei se é um termo adequado, mas para você segurar e tudo mais. E se você colocar isso num sistema, medindo a 90 graus, você precisa tomar um cuidado com essas ranhuras aqui. A resolução do plástico é menor? Acho que não, Natasha. Também é a mesma coisa, existem plásticos e plásticos. A gente tem aqui cubetas de plásticos boas, a resolução não vai depender disso. A resolução vai depender lá da fonte de luz, da grade de difração que você usou e tudo mais. Na verdade, eu acho que a beta C de plástico, eu acho que o principal ponto é olhar o solvente. Se for uma cubeta boa, vai ver que ela tem uma boa transmissão ali na região do visível. Então, se você está interessado em olhar coisas no visível, e o seu solvente não interage com o plástico, a resolução não vai ser importante nesse caso. Isso não vai interferir muito. Então, se você quiser fazer uma medida ultra, super precisa, aí tem um efeito ali da espessura da parede, mas isso é uma medida muito... Se for fazer espectroscopia Raman, alguma coisa assim. Mas se for fazer absorção ou fluorescência no visível e o seu solvente não tiver problema, cubeta de plástico, e aí, sempre que a gente fala plástico, mas sempre dá olhar ali. Às vezes é plástico reciclado e pode ter alguma coisa ali. Poxa, meus slides desconfiguraram todos. Uma outra coisa diz respeito ao caminho óptico da cubeta, né? A gente tem cubetas de diferentes caminhos ópticos. Então, se eu tenho a minha amostra, ela, por exemplo, é muito concentrada. Então, se a minha amostra é muito concentrada, e eu colocar aqui numa cubeta de 1 centímetro de caminho óptico, a luz não vai passar, porque é muito concentrada, a luz não acontece. Então, eu uso uma cubeta óptica uma cubeta de caminho óptico menor. Então, muito concentrado, diminuo o D, aí vocês se lembram lá que a absorbância depende do coeficiente de extinção molar, da concentração e do L. Vamos supor que você não possa mexer na concentração, não possa mexer no coeficiente de extinção molar. Como é que você faz para diminuir a absorbância? Você diminui o L. Então, por isso que a gente tem essas cubetas aqui de caminho óptico menor. Outras situações é onde você tem um material muito pouco material. Não é nenhuma questão de concentração, mas você tem muito pouco. Então, você usa cubetas onde o seu caminho, o seu volume ali, ele é menor. Porque você tem ali um líquido super precioso, pouco. Se você colocar nessa cubeta aqui, ele vai ficar só aqui no fundo, nem vai conseguir medir no equipamento. Então, você usa essa outra tipo de cubeta aqui para fazer. E aí, nessa cubeta de caminho curto, você pode fazer a medida de 2 jeitos. Né? Você pode, se você não está... o problema da concentração aqui não é relevante, você usa ela desse jeito aqui. Então, o caminho óptico vai continuar sendo 1, tá certo? 1 centímetro, nesse exemplo aqui. E
A única vantagem é que você usou menos amostra em relação à cubeta tradicional. Você usa aqui, ela sempre tem que ficar bem alinhadinha. Mas o seu problema pode ser que a sua amostra está muito concentrada. Então, você vira ela e você vai diminuir o caminho óptico. Então, em vez de passar aqui por 1 centímetro, vai passar por 1, 2 milímetros. Né? Isso muda de cubeta para cubeta. Tá bom? E aí, sempre lembrar, né, que quando você muda essa cubeta, você tem que lembrar, se você for normalizar lá para ter o quociente de extinção molar, ter a seção de choque, tem que sempre lembrar que a absorbância é um produto da quociente de extinção molar, concentração e caminho óptico. Então, se você mudou o caminho óptico ali, tem que levar em consideração nas suas contas ali. Aqui a gente está colocando isso, né? Eu acho que vocês talvez já tenham isso mais claro do que o outro pessoal lá da Federal que faz esse, que a gente fala também desse curso aqui. Tá bom? Aqui também um outro detalhe é o custo, né? Uma cubeta de 4 faces polidas de quarto, ela normalmente é mais cara, então tem essas cubetas só de 2 faces polidas. Então, se você tiver só fazendo medida de absorção no verniz, 2 faces polidas é muito mais do que suficiente. Agora, se você está no fluorímetro, aí você precisa ter as 4 faces polidas, porque é que você coleta a 90 graus, né? Você coleta a 90 graus. Tá bom, pessoal? Aqui eu vou falar na aula que vem de alguns outros tipos de espectroscopia, né, que não esses equipamentos aqui tradicionais. Eu vou passar rapidamente na próxima aula, amanhã, né, nossa aulinha menor, sobre esses outros jeitos, né, da gente fazer espectroscopia de fluorescência, e aí a gente já termina esse tópico também de espectroscopia de fluorescência essa semana, e aí depois a gente vai para os próximos. Né? Alguma dúvida, pessoal? Em termos teóricos, em termos práticos de espectroscopia de fluorescência? Diga, Júlia. Eu vou interromper já a gravação aqui, tá bom? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, deixa eu